Olá, meu nome é Mariana Guel, esse é mais um vídeo do canal Monetizou. E hoje eu vou falar sobre quando vender uma ação, né? Que eu percebi que foi uma dúvida que surgiu bastante agora na internet. Depois dessa última alta do Ibovespa, achei que seria legal fazer um vídeo falando sobre o assunto mais tecnicamente. Então fica até o final que hoje o vídeo tá bom. Agora, nessa última semana, o mercado ficou um pouco mais otimista, né? Eu acho que a gente poderia falar assim. O Ibovespa fechou acima dos 117 mil pontos, acumulando uma alta de 20% desde março, que, para vocês terem uma ideia, tecnicamente é considerado bull market, né? Uma alta de 20% depois de um ciclo de baixa. E lembrando também que o Ibovespa é um índice, então tem muita porcaria que acaba atrapalhando o desempenho ali no meio. Quando a gente olha para cada ação separadamente, a gente vê que tiveram altas bem maiores. Eu já vinha falando há meses que isso iria acontecer, tenho vários vídeos aqui no canal sobre isso, inclusive. Não sou a única economista que falou sobre isso, né? Vários outros também falaram, né? Vários economistas falaram que quando a queda dos juros fosse internalizada pelo mercado, vários ativos iam se reprecificar para cima, porque existe uma relação direta entre expectativa de juros e precificação de ativos de risco. Existe. E essa semana, né, no caso semana passada, tivemos vários dados que reforçaram esse discurso de uma possível queda dos juros positivamente. Tivemos o IPCA convergindo para a meta, PIB acima da expectativa, o que reforça a ideia que é só uma questão de tempo até a Selic cair. E como o mercado sempre quer se adiantar, parte dessa alta dos ativos, né, esperada como a queda dos juros, já vem acontecendo nessas últimas semanas. E aí, sempre que o mercado fica mais otimista, né, eu nem falaria que o mercado está eufórico, mas de fato ele está mais otimista agora do que ele estava em março, por exemplo. Sempre que isso acontece, a gente vê dois movimentos. O primeiro é a galera que não estava acreditando mais em renda variável, que falava que renda variável tinha morrido, voltando a olhar para a bolsa. E por que elas voltam a se interessar? Simplesmente porque agora esse assunto chega até elas. Elas abrem o jornal, abrem o Twitter e aparece alta do Ibovespa, festa na bolsa. E elas voltam a olhar para isso e começam a agir como sardinhas sem perceber, né? De comprar na alta, vender na baixa e perder dinheiro. Então, assim, comportamento clássico que a gente observa quando o mercado começa a ficar otimista, né? A galera que segue a manada. Mas além desse, tem um segundo comportamento que também é observado, também é muito comum, e que eu imagino que tenha mais a ver com a galera que acompanha o meu canal. Que é a galera que comprou na baixa, né? Porque sabe que é para comprar ação ao som dos canhões, né? Se compra ação na baixa, se compra ação chorando. Mas agora que o Bovespa subiu, o pessoal não sabe muito bem o que fazer, né? Eles olham para essa valorização de 20% em 2 meses, ficam felizes, mas ficam na dúvida. Será que vai subir mais? Será que eu vendo? Será que eu continuo comprado? Será que eu não faço nada? O que eu faço? É para essa galera que eu tô fazendo esse vídeo. Para lembrar que da mesma forma que a gente não consegue adivinhar o fundo, né? Da mesma forma que eu chegava aqui e falava, gente, em algum momento o mercado vai se reprecificar para cima. Eu só não posso afirmar quando isso vai acontecer, porque ninguém tem bola de cristal, né? A gente não consegue gravar com 100% de certeza quais são os movimentos de curto prazo do mercado, qual vai ser o fundo, quando ele vai acontecer. Da mesma forma que a gente não consegue fazer isso no mercado de baixa, e mesmo assim você ficava comprando ação, mesmo assim você fazia aportes mensais regularmente, você não consegue definir, você não consegue cravar quando vai ser o topo. Ninguém consegue prever isso. E é por isso que, da mesma forma que quando o mercado estava em baixa, você estava comprando contra a sua emoção, né? Você ficava nervoso, você ficava olhando, meu Deus, a bolsa tá caindo, por que eu tô comprando essa porcaria? Da mesma forma que você foi contra essa emoção naquele momento e pensou, não, eu vou aportar, eu vou comprar ação, eu vou seguir uma estratégia, eu vou me guiar por fatores técnicos, fatores fundamentalistas, vou olhar para o valor do ativo e não para o preço dele, da mesma forma que você pensou isso quando o mercado estava caindo, você também tem que considerar esses mesmos fatores agora que o mercado está em alta. A fórmula continua a mesma, ela não mudou porque o mercado subiu. Fazer aportes mensais, com diversificação, focando em bons ativos e com foco em comprar ativos em que seu preço de mercado seja abaixo do seu valor real. Não é porque você deveria comprar uma ação, comprar um ativo. Não é porque ele está subindo, não é porque ele está descendo, não é porque alguém te deu uma call, né? Falou que daqui a 15 dias vai multiplicar 10 vezes. Não é por causa disso. Mas é porque na sua análise, considerando os fatores fundamentalistas, sua visão macroeconômica, o que seja, você considerou que o valor real daquela companhia é maior do que ela está sendo negociada agora. E você tem fé, né, acredita, que em algum momento o preço de mercado vai se igualar a esse valor real.
Então você ganharia com essa alta, ou não necessariamente com a alta do ativo em si, mas com a renda que ele seria capaz de te dar, por exemplo, com dividendos, né? Você compra porque, na sua opinião, o valor real dele não corresponde ao preço que ele está sendo negociado. O valor é maior, então você ganharia ao fazer essa compra. Então, para tomar qualquer decisão de compra e venda, a gente sempre tem que olhar para o preço versus valor. E aí, ok, voltando para o começo do vídeo, realmente, o Bovespa subiu agora. E ele subiu porque foi internalizada essa questão de uma possível queda dos juros, o que traria uma questão, por exemplo, de custo de oportunidade entre renda variável versus renda fixa, né? Renda variável ficaria mais atrativa, por exemplo, então tem essa questão. Mas, além disso, é importante lembrar que os juros afetam no valuation das empresas. Se os juros caem, a taxa de desconto muda, dependendo da empresa o endividamento pode mudar. Se a empresa for uma empresa mais cíclica, então a expectativa de demanda também pode acabar sendo afetada. Então, ok, o preço dos ativos subiram. Mas isso está refletindo uma mudança de valor, uma mudança no valuation? O preço está acima do que você considera como valor real da sua companhia, da sua ação? Olhando agora para a sua carteira, tem alguma ação que está sendo negociada a um preço maior do que você considera como valor real daquela empresa? É isso que você tem que considerar para tomar uma decisão racional de compra e venda. E não se guiar pelas emoções do mercado. Para tomar uma decisão racional de quando vender, você tem que fazer essa comparação entre preço de mercado e valor. E aí, ok, o valor é subjetivo, vai depender da sua análise fundamentalista sobre aquele ativo. Mas é essa comparação que você tem que ter. E aí uma venda seria justificável, realmente quando o preço aumenta absurdamente, não é acompanhado por uma valorização real daquela empresa. Outro exemplo é justamente o contrário. Né? O preço não sobe absurdamente, mas o valor da companhia acaba caindo. Né? A companhia se deteriora. Né? Aquela empresa perde os fundamentos que te levaram a investir nela. O negócio vai deteriorando. E aí você quer vender aquela ação antes que o mercado perceba e o preço desabe. E aí isso pode acontecer por X motivos, né? Pode ser uma mudança setorial, pode ser uma mudança na estrutura da empresa, a empresa pode ir perdendo market share, a empresa pode estar sendo superada, seus indicadores irem piorando. Tivemos um caso muito recente, por exemplo, da Saraiva, acho que poderia colocar aqui. Ou poderia ser uma perda de fundamentos, não por uma questão conjuntural, não por uma questão de mudança setorial, não por uma questão de entrada de concorrente, não por isso, mas simplesmente porque você percebeu que aquela era uma empresa fraudulenta. E aí a gente tem casos como o IRB, Americanas, por aí vai. Que aí quando o mercado percebe a fraude, a ação desaba. E aí, na minha opinião, já falei isso algumas vezes aqui no canal, falei sobre isso, por exemplo, no vídeo Americanas, não tem por que você insistir no seu erro. Né? O que mais tem quando uma empresa desaba é que as pessoas não querem aceitar que elas erraram, então elas ficam fazendo preço médio, preço médio, preço médio e tentam recuperar o prejuízo com aquela mesma ação que desabou. E, gente, assim, abre mão. De coração, abre mão. Vai ajudar seu psicológico. Abre mão, vende e tenta recuperar com outro ativo. Outra empresa, uma empresa que faça sentido no longo prazo, que você queira ter sociedade com ela. Essa questão de preço versus valor real explicada. Existem outras situações que, na minha opinião, uma venda possa ser justificada? Existe, mas aí são questões mais específicas. O primeiro seria uma questão de custo de oportunidade, né? Você não é o Estado, você não controla a moeda nacional, você não pode imprimir dinheiro se te dá na telha, você não tem uma impressora de dinheiro em casa, então os seus recursos são finitos, são limitados. Então existe um trade-off, né? Uma escolha que você tem que tomar de qual ativo você quer comprar versus qual você vai abrir mão. Se você compra mais do ativo A, você vai comprar menos do ativo B, por exemplo. E outra justificativa para venda de ações seria a questão de rebalancear a sua carteira, né? Vamos supor que você estava comprado na empresa A e a empresa A se valorizou muito. Você vai acabar tendo uma exposição muito maior a essa companhia, então talvez faça sentido você vender uma parte das ações para conseguir rebalancear esse dinheiro, né, e comprar outros ativos. O objetivo do vídeo foi esse, né, trazer um olhar mais técnico para essa discussão de compra e venda de ações, principalmente agora que o mercado está ficando mais otimista. Enfim, eu não considerei casos extremos aqui no vídeo, né, como por exemplo, venda por necessidade. Você precisa de dinheiro para pagar uma conta e acaba vendendo ação para conseguir fazer isso, né? Não considerei esses casos mais extremos, mas porque realmente o foco era falar sobre essa questão de preço de mercado, né, versus valor real. Se você gostou, deixa um like, comenta o que você achou, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.